Nós temos falado sobre a graça de Deus nesses dias, e a graça de Deus é algo completamente espiritual, e ela não pode ser entendida pela nossa mente carnal, pela nossa mente natural. Muitos de nós, a gente ainda tenta, muitos tentam, raciocinar a respeito da graça com a carne, com seu próprio entendimento natural. Muitos eles querem raciocinar. Agora é comum a gente ouvir pessoas dizendo que a graça é algo superficial, que a graça não é profunda, mas que a lei é que é profunda, quando na verdade é o contrário. Querido, a lei é o beabá da revelação do Senhor. A lei é o beabá da revelação de Deus. Agora, a graça é profunda. A graça é sobrenatural. A graça, ela não tem lógica. A graça, ela é ilógica. Então, ela não dá para a gente entender. Quando a gente entender com a nossa mente natural, por isso precisamos de revelação no Espírito. Quando a gente pensa na graça, a gente fala: a graça não é razoável. Gente, não entra na minha cabeça. A graça, ela não é razoável sobre isso que eu estou vendo, isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou aprendendo. E realmente, querido, nós precisamos ouvir sobre a graça e continuar meditando e buscando aprender sobre a graça. Sabe por quê, queridos? Você ouve 10 palavras, 15 palavras sobre a graça de Deus. Quando você escuta uma palavra sobre a lei, ela tem o poder de apagar aquilo que você aprendeu sobre a graça de Deus. Por isso nós precisamos vigiar. Por isso nós precisamos prestar assim bastante atenção a respeito disso. E aí, queridos, quando nós entendemos isso, a gente vai ver que Paulo fala, que a graça de Deus, ela é celestial. A carne, a lei é terrena, mas a graça, ela é celestial, é do próprio Deus. O próprio Jesus é a graça. A graça sempre confunde a nossa lógica natural e nos leva a pensar o quê? Segundo a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que você tem a mente de Cristo. Quantos creem? Diga: eu tenho a mente de Cristo. Amém, queridos? E se você tem a mente de Cristo, isso significa que quando pensamos em linha com o Evangelho da graça de Deus, nós expressamos o coração do Senhor. Nós vamos expressar o coração do Senhor. Então nós podemos dizer que manifestamos o Espírito de Cristo, o Espírito que houve em Cristo. Quando eu digo Espírito que houve em Cristo, eu não estou falando de um espírito, um anjo, ou do Espírito Santo, mas eu estou falando daquele sentimento, daquela motivação, daquele coração, sabe, que tinha em Jesus, daquele coração que tinha Jesus, esse coração tremendo, maravilhoso, que não julga, que veio para salvar, sabe, esse coração que é um coração que veio para servir. Então, é esse espírito, é esse tipo de espírito que eu estou falando. Então, a vontade de Deus é que nós possamos crescer até a estatura de Cristo. Deus quer que você cresça até a estatura de Cristo. Agora, como isso acontece, querido? Como nós crescemos em Deus? A palavra do Senhor fala que nós crescemos no Senhor quando nós contemplamos a Cristo. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso cada dia, cada manhã, cada instante colocar meus olhos em Cristo. Eu preciso olhar para o Senhor. E a gente percebe isso, querido. Certa vez, Jesus estava no livro de Lucas, 9,
fala que Jesus estava indo para Jerusalém, e para chegar até Jerusalém ele precisava passar dentro de uma aldeia de samaritanos. E então Jesus mandou algumas pessoas irem na frente para preparar o lugar, para alugar o quarto, para fazer a reserva na pensão ou no hotel, sabe? Eles enviaram Jesus na frente. Jesus não queria de graça, Jesus ia pagar ali para ele hospedar, para se hospedar naquele lugar. Mas eles não o receberam. Eles não quiseram Jesus ali na terra deles. Eles não quiseram Jesus naquele lugar. E queridos, veja bem, tem lógica, tem cabimento alguém não querer Jesus, uma cidade, um local, não querer a pessoa do Senhor Jesus. Não é de ficar indignado, não é de ficar alarmado, abismado. E querido, quando nós olhamos isso, querido, a gente vai ver que realmente isso aconteceu. Olha o que diz aqui, coloca aí para nós, Lucas 9, 51 a 56. Aliás, eu não vou ler tudo isso não, vou ler só um versículo aqui. Diz assim, pode colocar aí. Aproximando o tempo, vamos ler, né? Já falei. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente, decididamente, em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, veja bem, a pergunta deles revela o tamanho da indignação que eles ficaram por aquele povoado não receber o Senhor Jesus. E ele diz, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem, olha o que está escrito lá, eu vou ler aqui na minha versão, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Infelizmente, queridos, alguns como Tiago e João ainda não sabem de que espírito são. Eles estão vivendo, eles nasceram de novo. Se porventura falecerem, eles vão para o céu, vão estar com o Senhor Jesus. Mas eles não têm revelação, eles não sabem de que espírito são. Eles não sabem de que espírito são. E aí, aqui, a gente olha que eles estão manifestando com o espírito natural. Mas o Espírito de Cristo é o Espírito da graça. Qualquer coisa fora da graça não pode expressar nem o coração, nem a mente do Senhor. Então a atitude dos discípulos é o espírito comum do mundo. O espírito comum do mundo é a lógica, é a retribuição devido àquilo que foi feito. Qual que é a lógica do mundo? Alguém fez um mal para mim, eu faço um mal maior para ele. Não é assim? Não é assim que é a lógica do mundo? A lógica do mundo é isso. Alguém fez um mal para mim, esse é o espírito do mundo, então eu vou fazer um mal maior para essa pessoa. Veja bem, querido, mas o espírito da graça não é assim. O que o Senhor Jesus mostra? Jesus mostra que esse não é o Espírito de Cristo. Toda vez, preste atenção nisso, toda vez que você se percebe julgando e condenando, você deve parar imediatamente. Quando você estiver julgando e condenando, você deve parar imediatamente. Por quê? Porque saiu do Espírito da graça de Cristo. Porque saiu do Espírito da graça de Cristo. E eu quero mostrar para você 3 exemplos na vida do apóstolo Paulo, que ilustra o crescimento no Espírito de Cristo que Paulo teve. Paulo cresceu nesse Espírito de Cristo, em manifestar o Espírito de Cristo. Queridos, quando a gente vai ler e estudar, né, sobre Paulo, ele vai mostrar aqui, a gente vai ver nesses exemplos, como era a percepção que Paulo tinha de si mesmo. Como é que Paulo se via? Querido, Paulo escreveu
3/4 do Novo Testamento. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê a grandeza da revelação que ele teve. A gente vê as profundidades das mensagens de revelação que Paulo teve diante de Deus. Então, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, a gente olha para ele e fala: o grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus. A gente olha para ele e realmente a gente vê isso. E realmente ele é grande. E realmente eu vejo ele como um grande homem. Mas como é que Paulo se via? Como é que Paulo se percebia a si mesmo, né? Ele não se via como sendo maior. Paulo, ele não olhava para ele mesmo e se achava grande. Então, Paulo, os textos que nós vamos ler, eles estão na ordem cronológica dos acontecimentos, entende? Nós vamos ler os textos na ordem cronológica. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é o texto que primeiro aconteceu, depois o segundo e assim sucessivamente. E olha o que diz aqui em 1 Coríntios 15, versículo de número 9. Diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Muitas vezes nós olhamos para Paulo e nós jamais íamos pensar que Paulo olhava para si mesmo e se via como o menor dos apóstolos. No rol dos apóstolos, embora Paulo trabalhou mais do que todos eles, embora a gente estudando, a gente vê que Paulo escreveu mais do que todos eles, recebeu revelação de Deus, a ponto do próprio apóstolo Pedro chamar as palavras de Paulo de palavra de Deus, palavras da Escritura. Paulo ainda vivo, Pedro dá esse testemunho do apóstolo Paulo. Mas Paulo fala o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele não se considerava, e com razão, querido, como o maior dos apóstolos. Mas em sua própria, nós o consideramos o maior dos apóstolos. Mas ele não se via como o maior dos apóstolos. Ele falava: eu sou o menor de todos. Isso era a opinião dele. E ele diz ainda: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. E ele não dizia isso, sabe por quê, querido? Paulo não estava querendo fazer média. Paulo não estava querendo aquela falsa modéstia. Já viu a falsa modéstia? Que isso, irmão, não sou digno não. Não, são seus olhos. Já viu essa conversa? Não é? Ô irmão, você é tão abençoado. Não, sou não. A verdade está assim, né? Feliz da vida porque alguém está elogiando. Mas Paulo não era assim. Paulo, ele estava realmente dizendo a verdade. Era assim como ele se via. Era assim como ele se percebia. Olha, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sou digno de ser chamado o menor. Então, queridos, veja bem como funciona. Já viu quando tem duas crianças brincando, disputando ou conversando? Chega uma hora que uma criança olha para a outra e fala assim: você não é melhor do que eu. Já viu criança fazer isso? O que a outra faz? Você também não é melhor do que eu. É assim ou não é? Então empatou, né? Está igual. Essa é a atitude de criança. Essa é a atitude de quem não cresceu, né? De quem não avançou, que não tem o que? O Espírito de Cristo. Veja bem, quando você se relaciona com alguém que você acha que essa pessoa é maior do que você, qual é a sua postura? Tem alguém que eu reconheço que ele é maior do que eu, então eu vou me relacionar com essa pessoa com reverência e com respeito. É assim ou não é? Então eu vou chegar, vou chamar de senhor, vou chamar de senhora se for mulher, entende? Eu não vou brincar, não é mesmo?
Eu não vou chegar andando, e aí, véia? Não vai ter isso, não é verdade? Se eu reconheço que é maior, eu me relaciono com essa pessoa, e há esse reconhecimento, vai haver respeito e vai haver reconhecimento. Então, queridos, é tão importante. Era assim que Paulo se via, e era assim que Paulo, a gente lendo os evangelhos e vendo as cartas, lendo o livro de Atos, a gente vê que Paulo tinha essa atitude em relação aos apóstolos. Sim, era assim mesmo que ele se via o menor dos apóstolos, e ele se considerava indigno de ser chamado apóstolo. Veja bem, queridos, mostra aí o tema aí da mensagem, né? O Espírito de Cristo. Coloque aí, por favor, aí. Você lembra da ceia? Hoje nós vamos cear. Hoje nós vamos lembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Aqui está a cena. Todos os discípulos, Jesus, né? O Senhor, o Deus encarnado, Ele chega e Ele vem e pega um avental, coloca um avental e vai lavar os pés dos discípulos. Mas Jesus era Deus, se manifestou, estava aqui na terra, mas era Deus, limitado, se humilhou, né? Deixou a glória, veio, se manifestou na forma humana, foi criado, obedeceu a Maria e José, e depois aqui, já no final do seu ministério, fazendo tudo o que ele fez, tudo que os discípulos viram ele fazer, ele pega, põe um avental e vai lavar os pés dos discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele vai fazer isso, e ele vai lavando os pés dos discípulos, quando ele chega perto de Pedro, ele diz o seguinte, Pedro fala: não, Senhor, o Senhor não vai lavar, ninguém se prontificou a lavar o pé de ninguém. Mas Jesus, ele pegou e foi lavar. E aí quando chega na vez de Pedro, o que Pedro fala? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus, a gente precisa ler a Bíblia com muita atenção, porque as palavras estão colocadas, a Bíblia ela é precisa, né? E então Jesus diz aí: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Veja bem como a Bíblia fala: você não tem parte comigo. Coloca aí João 13, versículo 8 aí, por favor. Se Jesus tivesse dito: se eu não te lavar os pés, você não tem parte em mim, significaria que Pedro estava perdendo a salvação e ele não tinha mais jeito para ele, entende? Mas olha como disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Ou seja, se Pedro, não permitisse o Senhor Jesus servi-lo, sabe o que vai acontecer? Eles perderiam o que? A comunhão. Ele perderia a comunhão com o Senhor. E queridos, isso é muito forte, isso é muito importante a gente entender. É impressionante como a religião nos ensina que nós temos que servir a Deus. Mas a verdade, a graça fala que Deus é quem vai nos servir. A graça, ela é terrível, sabe por quê? Se é Deus que está fazendo, não tem glória nenhuma para mim nem para você. Se é Deus que está operando, tudo é dele. É ele que faz a glória, o louvor, a honra, é dele. E olha só, em João capítulo 12, ali ele diz, tem uma fala do Senhor Jesus, ele está exortando e falando, e ele diz o seguinte, no versículo 12, versículo de número 37, o Senhor Jesus, ele diz que nós só podemos ter comunhão com ele, se ele nos servir. Olha aí,
Lucas 12, 37, coloca para nós, por favor, aí. Mas depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram. Ah, tá bom. Falei, tá errado aqui, agora deu certo ali. Felizes os servos, cujo Senhor encontrar vigiando. Está falando da volta do Senhor Jesus. Está falando da volta do Senhor Jesus. Agora olha, felizes os servos, cujo Senhor encontrar vigiando. Alguém já te falou vigia? Já? Né? Quando voltar, eu lhes afirmo que Ele, o Senhor, se vestirá para quê, irmãos? Para servir. Fará que se recline à mesa. Vai falar para você, senta aqui. Fulano, você senta aqui. Você senta ali. O outro senta aqui também. E ele diz: e virás a servi-los. E o Senhor vai servir. Nascer lá no céu, você está pensando que é anjo que vai te servir? É o próprio Senhor Jesus. Alguém pode dizer, nossa, vai ser legal. Não, vai ser horrível. Vai ser constrangedor. Vai ser muito constrangedor. Imagina você sentado e o Senhor te servindo. Que humildade. Que humildade é essa? É uma humildade sobrenatural, que eu com a minha mente humana não consigo entender. Vai ser muito constrangedor. Eu fico vermelho só de pensar na cena. Imagina, você lá, sentadinho, e o Deus, Criador de todas as coisas dos céus e da terra, o Deus que te fez, o Deus que morreu na cruz, o Deus que te remiu, o Deus que te comprou, o Deus que te salvou, o Deus que te perdoou, te servindo. Vai ser extremamente constrangedor. E sabe, queridos, o Espírito de Cristo é que Ele, sendo Deus, desceu da glória, se vestiu de humanidade e serviu. O verdadeiro servo, ele considera os outros maiores do que ele mesmo. E depois disso, querido, passou mais um tempo, Paulo continuou crescendo. No começo, ele se achava o menor dos apóstolos, mas depois de um certo tempo, ele continuou contemplando Jesus, ele continuou olhando para Jesus, o reflexo de Jesus, a glória do Senhor Jesus na vida dele foi transformando ele, e ele cresceu mais. E quando ele cresceu um pouco mais, olha o que diz aqui, Efésios 3, versículo 8. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Antes, ele já tinha crescido um pouco, e então ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Mas agora, ele cresceu um pouco mais, ele está dizendo, no meio da igreja, eu sou menor. Paulo está dizendo que ele é menor do que você. Porque não era só da igreja, ele não se via só naquele momento, é no presente. Ele está falando, no meio dos irmãos, de todos os irmãos, eu sou o menor. No meio de todos os irmãos, eu sou o menor. Ele olhava para si mesmo, e quanto mais ele olhava para Deus, ele não se compara mais aos apóstolos, ele não ousa mais falar que é apóstolo, ele fala, no meio dos irmãos, eu sou o menor, eu sou o menor no meio da igreja. Quanto mais Paulo crescia, mais ele via os seus pecados. Mas é importante frisar que Paulo não via os seus pecados debaixo da condenação, do juízo, do julgamento e da lei. Paulo, ele via os seus pecados, havia pecado na carne, mas Paulo estava debaixo da graça, ele não estava mais debaixo de condenação, de acusação, nem de juízo. Mas isso não impede, o fato de estar na graça, não impede ele que ele tenha percepção do pecado. Mas quando ele percebe o pecado dele, quando eu percebo o meu pecado, quando você percebe o seu pecado, e percebe que mesmo assim,
Deus continua te amando, Deus continua te abençoando, Deus continua com a graça dele manifestada na tua vida. Não é porque você acertou, não é porque você errou, não é porque você deixou de pecar ou porque você pecou, é porque você é filho, porque você é filho de Deus. Isso é graça. E quando você olha para esse pecado, você fala: a graça de Deus é maravilhosa. A percepção do meu pecado só faz avolumar, engrandecer, avultar, tornar maior a graça de Deus na minha e na sua vida. Vê como que a graça de Deus é maravilhosa na minha e na sua vida. Então, queridos, ele continua crescendo. Quando nós chegamos lá em 1 Timóteo, passou um tempo, Paulo havia crescido um pouco mais, ele continuava olhando para Cristo, e a glória de Cristo vai transformando. Querido, quanto mais você olha para Cristo, mais você se vê. Quanto mais eu olho para Cristo, mais eu sou visto, entendeu? Eu consigo me perceber como realmente eu sou. E aí, queridos, 1 Timóteo 1, versículo 15, olha só: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha o que Paulo está falando: que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha o que ele diz: dos quais eu sou o principal. Antes ele falava que ele era o menor dos apóstolos, mas aí ele cresceu um pouco mais, olhando para Deus, ele se percebeu e ele falou: não, olha, eu sou o menor de todos os santos, no meio da igreja eu sou o menor. E ele continuou crescendo e olhando para Jesus, ao ponto de chegar e falar assim: olha, dentre todos os pecadores, ele já não está se comparando mais aos irmãos da igreja, ele está olhando lá para fora, as pessoas que estão lá no mundo, as pessoas que não têm aliança com o Senhor Jesus, as pessoas que estão estão distantes do Senhor Jesus, infelizmente. E Paulo olha para ele e fala assim: eu sou o principal dos pecadores. Ele está falando: eu sou o principal dos pecadores. E ele vai crescendo em Deus, querido, ele vai se avantajando. Paulo, ele entende que foi perdoado, né? Ele sabe disso, ele sabe que ele não se vê, entende? Ele percebe que ele não é perfeito na graça de Deus, que ele não está pronto, ainda tem espaço para crescer até a estatura de varão perfeito, até a estatura de Cristo. E sabe, querido, na graça, quanto mais você vê o seu pecado, mais você entende como foi perdoado. Me lembro daquela parábola de quando Jesus está à mesa na casa do fariseu chamado Simão, e vem uma mulher e abraça Jesus por trás nos pés, e então Simão, aquele fariseu, no seu coração ele fala: se esse fosse profeta, ele não é profeta, porque se fosse ele saberia quem é que está tocando nele, essa mulher, porque ela é uma mulher pecadora. E Jesus faz aquela parábola de um que tinha uma dívida muito grande e outro que tinha uma dívida pequena, e ele fala assim: todos os dois não tinham com que pagar, e o senhor daqueles dois devedores perdoa os dois, quem vai amar mais? E então Simão, o fariseu, fala assim: aquele que mais foi perdoado. Deixa eu te dizer, eu e você, nós fomos muito perdoados. A diferença entre eu e você, ou entre você e eu, é o que cada um nós temos de revelação da graça de Deus. A diferença é o quanto nós estamos olhando para Cristo, porque é o quanto nós estamos permitindo que a glória de Deus se manifeste na minha vida e na sua vida. Porque quando a glória de Deus se manifesta na minha vida, nós vamos crescer. E crescer não é se tornar melhor do que os outros. Crescer é ter capacidade
de se ver e de enxergar e de entender o quanto você foi perdoado. Qual a grandeza do perdão de Deus para você. Isso é crescer. Entende? É quando eu sou capaz de enxergar o quanto Deus me perdoou. Isso é desse crescimento. É aí o Espírito de Cristo está crescendo na minha e na sua vida. Então, queridos, muitas vezes eu falo, pastor, mas o senhor não está falando que nós somos santos, que nós estamos em Cristo, que nós somos justificados. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas isso não impeça que a glória de Deus, que a graça de Deus se manifesta e a gente possa ver as coisas. Mas eu sou casado. Qual é casado que não tem uma lutinha no casamento? E tem hora que eu falo, Deus, eu preciso melhorar nisso. Não é porque eu estou na graça de Deus, não é porque o Senhor Jesus opera na minha vida, que eu não posso enxergar aquilo que eu preciso ainda ser transformado. Que eu posso ver que eu preciso sim continuar sendo transformado. E para que isso aconteça, eu preciso me colocar diante de Cristo e contemplar a Cristo, e contemplar o Senhor e dizer, Senhor, transforma. Não com aquele olhar de acusação, não com aquele olhar, sabe, de realmente de condenação. Ah, mas eu sou um crente vagabundo mesmo, aí eu não mereço nada. Não, isso é lei. E Deus nos chamou para viver debaixo da graça. Não é com esse espírito, é com o espírito de, como diz lá em Hebreus 4, versículo 16, se eu não me engano, que eu chego diante de Deus com confiança, sem merecer nada, mas eu chego diante dele e eu peço misericórdia e eu encontro graça no dia da minha luta, no dia da minha dificuldade. Não mereço nada, mas porque ele é meu pai, eu chego diante dele, peço tudo que eu preciso. Veja bem, então eu sei que tem áreas que eu preciso melhorar, tem coisas que eu preciso melhorar, mas eu não estou debaixo de condenação, sabe? Tem hora que eu olho e falo, eu poderia ter falado o que eu falei de forma diferente. Eu preciso crescer, eu preciso avançar, entende? A graça de Deus, ela faz com que a gente se perceba a nós mesmos, e quanto mais eu me percebo, mais a graça de Deus é exaltada, mais eu percebo o quanto eu fui perdoado, a grandeza do perdão que Deus dispensou para a minha vida, E querido, isso é tão importante, perceber e admitir o pecado não é cair no desespero da condenação, mas é engrandecer a graça de Deus e magnificar o seu amor por nós. Quanto mais você crescer, mais será como o apóstolo Paulo. Querido, eu vou te dizer, eu vou ser honesto com você, eu não fico olhando para o apóstolo Paulo, não. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é verdade? Eu já estou imitando outras pessoas, que quando eu olho, eu falo, gente, Paulo cresceu tanto. Eu ainda tenho outras pessoas que estão na minha frente, não, eu vou olhar para essas pessoas. Quando eu chegar no nível dessas pessoas, então eu vou começar a olhar para um nível maior, até chegar nesse nível de começar a olhar para Paulo. E aí, queridos, a palavra de Deus diz o seguinte, quanto mais cresce, mais a gente vai vendo como Paulo avança. Primeiro ele diz, sou o menor dos apóstolos. Então ele ampliou, o crescimento dele, e fala assim, eu sou o pior, eu sou menor do que todos os crentes, menor do que todos os santos. Depois ele cresceu um pouco mais no Senhor e disse, de todos os pecadores, eu sou o principal. E então ele exalta a graça de Deus. Sabe, queridos, e tem algo aqui que eu quero mostrar para vocês sobre juízo, perdão e juízo. Tem um texto aqui bastante interessante na palavra de Deus que vai nos ajudar a entender isso. 2 Timóteo 4, 14 a 16. Coloca para nós. Olha o que diz. Alexandre, o ferreiro, na minha versão fala o latoeiro, pessoa que trabalha com metal, causou-me muitos males,
o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Segura aí, por favor. Pode voltar aí. Não está parecendo que Paulo aqui não está agindo dentro do Espírito de Cristo? Já viu gente citar esse negócio aqui e falar assim: rapaz, Deus vai te dar a paga? Já viu gente falar isso? Você vai ver, Deus vai pesar a mão. Ou então falou assim: Deus vai balançar a figueira, né? Já viu gente falar assim: já te entreguei nas mãos de Deus? Já viu essa conversa? Isso não é o Espírito de Cristo. Mas não parece que Paulo está fazendo isso? Parece, não parece? Coloca o versículo 15. Diz o seguinte: Paulo falando para Timóteo: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse amplamente proclamada a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui liberto da boca do leão. É só até o 16. Veja bem, quando lá no versículo 14, Paulo está falando o quê? Olha, toma cuidado com Alexandre, o latoeiro ou o ferreiro, porque ele causou-me muitos males, e Deus vai lhe dar a paga, diz na minha versão. Por que que Paulo falou isso a respeito desse tal Alexandre? Por causa do versículo 15. Olha só: previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Quais eram as palavras do apóstolo Paulo? O Evangelho. Não era essa a palavra do apóstolo Paulo? Ele não pregava o Evangelho? Então Paulo está mostrando o seguinte: olha, o Evangelho ele precisa ser defendido, precisa se lutar pelo Evangelho. Agora olha o versículo 16. Isso aqui aconteceu, Paulo estava preso em Roma, na masmorra, já estava proeste da morte. Nero já tinha condenado ele à morte. Logo depois Nero ia mandar matar ele. Ele fala assim: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Quem abandonou Paulo? Todos os discípulos dele. Todos os discípulos dele. Paulo aqui, ele já tinha escrito para Timóteo: Timóteo, vem logo, estou sozinho. Pensa o sofrimento de Paulo: estou sozinho, quando você vier, traz a capa. Ou seja, está próximo do inverno, se esforça para vir antes do inverno. Se você for ler todo o texto, Paulo não tinha nem roupa direita para se vestir, roupa adequada para se aquecer. Mas ele fala: todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Ou seja, se é alguma ofensa que é feita para mim, está perdoado, não tem nada que pagar. Agora, se a ofensa, versículo 15, é feita ao Evangelho, então vai ter paga. Porque é muito sério, querido, atacar o Evangelho. Porque quando se ataca o Evangelho, você está impedindo pessoas de se converter, de ir para o céu. Sério isso, né? Mas o que a gente vê hoje? Quando se fala de alguém, quando tem qualquer problema com alguém, a pessoa fica enfurecida. Você viu? A irmã passou por mim, eu ri para ela, ela virou a cara. Deus vai dar a paga. Não tem isso na Bíblia, isso não é Espírito de Cristo, é Espírito do mundo. Entende? Deus vai dar a paga para quem atacar o Evangelho. Nós precisamos defender o Evangelho. Versículo 16. Mas se é uma coisa pessoal, atacou a minha pessoa, está liberado. Falou: o bispo Jairo, pastor Jairo é bobão, está liberado, está perdoado, vai em paz. Mas se falou pelo Evangelho, nós precisamos devolver o Evangelho. Vai ter consequência. Aí vai ter a paga. Não é a paga porque atacou a pessoa, é a paga porque atacou o Evangelho. Então, às vezes as pessoas citam isso e pensam que, não está no Espírito de Cristo. Paulo não está manifestando, mas está sim. Paulo está manifestando o Espírito de Cristo. E queridos, quando a gente lê
lá, né, em Lucas 23, versículo 34, não precisa colocar, vou só citar, quando Jesus está lá na cruz. E então Jesus, lá crucificando, Jesus diz o que? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas pensa comigo, querido, aqueles fariseus e aqueles judeus sabiam ou não sabiam o que estavam fazendo? Sabia. Eles sabiam. Eles sabiam que era proibido pela lei de Moisés matar uma pessoa sem culpa nenhuma. Eles sabiam que pelo Império Romano tinha que ter um julgamento e não houve. Eles sabiam de tudo isso. Mas mesmo assim, Jesus olhou para eles e falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus fez? Jesus colocou eles todos na classificação de pecado involuntário. O que é isso? Lá na lei de Moisés fala que uma pessoa só poderia ter perdão, uma pessoa que matasse outra pessoa só poderia ter perdão se fosse um acidente, se não tivesse raiva, se não houvesse dolo, se não houvesse a intenção de matar. Mas, queridos, o que o Senhor faz? O Senhor coloca todos eles nessa classificação, dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Coloca todas aquelas pessoas e coloca eu e você na condição de pecado involuntário. E veja bem, isso é uma manifestação de amor tão grande. Quando a gente vê ali em Atos capítulo 7, que Estevão está discutindo com eles, com os escribas, com os fariseus, e eles não conseguem vencer os argumentos de Estevão, porque Estevão estavam cheios do Espírito Santo. E então eles pegam Estevão, estão apedrejando Estevão. E enquanto eles estão apedrejando Estevão, eles chegam, né? Pedro olha para o céu e vê o céu aberto, e vê Jesus levantando-se para receber Estevão. Jesus se levanta para receber Estevão, e Estevão diz o seguinte, as últimas palavras de Estevão: Senhor, as outras coisas, os outros pecados deles eu não falo nada, mas sobre esse pecado, perdoa, Pai, não coloca na conta deles não. Esse pecado deles me matarem a pedrada, não coloca na conta dele. Ou seja, Estevão cresceu no Espírito de Cristo. Estevão cresceu, avançou. Ele falou: não lhes impute esse pecado. Agora, mas a verdade é que Paulo tinha o mesmo Espírito de Cristo e de Estevão também, que não guardava nenhum tipo de ressentimento, sabe? E tudo isso fica claro, né? Quando a gente vê que Paulo fica indignado, é porque a mensagem do Evangelho, ela estava sendo resistida. Então a gente vê isso, e Paulo continua crescendo no Espírito de Cristo, até ele ter o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que Cristo teve ali na cruz, né? Romanos 9, de 1 a 3, projeta aí para nós, por gentileza. Diz assim: o que Paulo fala é tão verdade, mas é tão forte, que antes de falar ele fala: digo a verdade, não minto. É tão verdade, não era uma força de expressão. O que Paulo estava falando era a realidade. E ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado. Em outra versão fala anátema, é a mesma coisa. E separado de Cristo por amor de meus irmãos e de minha raça. O povo de Israel, aqui é só até o 3 mesmo. O que Paulo está falando, querido? Que se fosse possível, ele desejaria ser separado de Cristo, ir para o inferno, se isso resultasse na salvação dos judeus. Olha o que ele está falando, querido. Olha o que ele está dizendo. Olha o que nível Paulo cresceu, Paulo chegou.
Paulo alcançou. Quando a gente vê a história do Senhor Jesus, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Aí é um mistério, a gente não sabe como foi que isso aconteceu. Como que Deus se separou, Jesus se separou do Pai, é um mistério. Mas Paulo está falando aqui que ele desejava, ir para o inferno por causa dos judeus. O tamanho, quanto Paulo cresceu, o quanto que ele ficou parecido com Cristo, o preço que ele estava disposto a pagar. E deixa eu dizer uma coisa para você: isso nunca me passou pela cabeça. Nunca me passou pela cabeça ir para o inferno por causa de ninguém. Pelo contrário, eu quero receber a recompensa de fazer a vontade de Deus. É graça, mas tem recompensa? Tem. Outro dia nós pregamos sobre isso, né? A verdade é que Paulo contemplou tanto a Cristo, que depois de muito tempo ele se tornou tão parecido com o Senhor, que ele tinha no seu coração a mesma expressão e o mesmo Espírito de Cristo. Entende? Ele tinha a mesma expressão e o mesmo sentimento e o mesmo Espírito de Cristo. Eu e você, Deus nos chama a crescer em Deus. E só tem um jeito de crescer em Deus verdadeiramente: olhando para o Senhor Jesus, contemplando o Senhor Jesus todos os dias, todos os dias, olhando para essa graça tão maravilhosa todos os dias, todos os dias, todos os dias, permanecer olhando para Cristo, contemplando Cristo e permitindo que a glória dele, o reflexo do Senhor Jesus, venha transformando a minha vida e a sua vida de glória em glória, de glória em glória. Sabe, querido, esse tipo de crescimento, ele não pode ser produzido por disciplina. Agora eu vou buscar Deus, agora é para valer. Não, não é assim. É quando eu vou diante de Deus, eu fico lá, contemplando o Senhor Jesus, e Ele vai manifestando na minha vida, Ele vai me manifestando na sua vida. Ontem à tarde eu estava aqui, no comecinho da noite, orando por você, por esse culto, pelo culto da manhã, pelos cursos, pelo finalzinho da conferência que estava acontecendo ontem, profetizando salvação, cura, batismo no Espírito Santo, todas essas coisas maravilhosas que Deus faz, mas é Ele que faz. E é tão bom, queridos, sabe, quando você pega e no seu coração você fala, você é libertador, quando você entende que é o Senhor que faz. Às vezes as pessoas andam tanto na lei e vivem um evangelho tão miserável, que não é o evangelho, é lei. O evangelho da graça traz paz, o evangelho da graça traz segurança, o evangelho da graça traz descanso, quando eu estou contemplando o Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu fico assim, tão desejoso de que o Espírito de Deus manifeste aí na sua vida, e que você possa ter os seus olhos abertos e vigiar. Para quê? Para viver debaixo da graça, para viver debaixo dessa graça maravilhosa. Sabe, que esse seja o fruto da graça na minha e na sua vida, que a gente possa crescer ao ponto de olhar para aquela pessoa que te perturba tanto. Tem alguém assim na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua casa? Gente, mas chegou o fulano e a fulana, e a gente manifestar o Espírito de Cristo. Ela me fez o mal, está perdoado, está perdoado. Senhor, não leva em conta o mal que fez para mim. Com o Evangelho eu vou defender, o Evangelho eu vou lutar por ele, mas em relação a mim eu quero manifestar o Espírito de Cristo, esse Espírito de perdão, entende? De não querer julgamento e nem juízo sobre ninguém. É um nível bem mais elevado, não é, irmãos? É um nível mais alto. Estamos falando de coisas profundas nessa noite.
Nós estamos falando de coisas rasas. A graça é espiritual, ela é forte. E então a perfeita manifestação do Espírito de Cristo vai se manifestar no nosso meio. Amém? Queria chamar os pessoal do louvor aqui à frente. E eu queria te fazer um pedido assim de coração para você. Para você não sair, não se movimentar agora. Só ficar de pé. Não sair, não andar. Mas você orar. Sabe, queridos, eu não sei. Eu vou ser honesto com vocês. Tem dia que me dá vontade de morder, né? Tem dia que me dá vontade, assim, as pessoas fazem coisas para mim que eu fico. Não é o Espírito de Cristo. E é só contemplando o Senhor Jesus que isso vai mudar na minha vida e na sua vida. E querido, quando nós vivemos o Espírito da graça, o Deus que nos abençoa de maneira tão poderosa, Ele faz na minha vida e na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer fazer na tua vida. A graça nunca foi e nunca será licença para pecar. Nunca foi. Pessoa que pensa isso não entendeu nada. Na verdade, a graça nos arremete para a santidade. Sempre a graça é um nível mais elevado. A lei é raso, a graça é profunda. Sempre. Nunca se esqueça disso. Se é raso, não é graça, é lei. Se é profundo, realmente é graça de Deus. É graça de Deus. É o Deus servindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Palavra que nós lemos lá. Quando o Senhor vier e Ele chegar, bem-aventurado é o servo que estiver vigiando, e quando Ele bater na porta, rapidamente abrirá a porta. E então Ele vai chamar, vai colocar a mesa, e o Senhor vai servir você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você permite o Senhor te servir hoje? Você permite o Senhor te servir hoje? Ou você vai fazer como Pedro? Não, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Sabe o que é permitir o Senhor te servir hoje? É você permitir a graça dele mudar teu coração. É você permitir o reflexo dele te levar para um novo nível de glória, de vida com Deus, de intimidade com Deus, de perceber, de ver o tamanho do perdão que Deus deu para você. O quanto você foi perdoado, o quanto eu fui perdoado. Deixa eu te dizer, eu sei que eu não mereço estar aqui em cima pregando para você, mas como Paulo disse, eu também digo: pela graça de Deus sou o que eu sou. Estou aqui por causa da graça, não é por causa de mim. Não é por causa de mim, é por causa da graça dele. Sabe, queridos, quero desafiar você a permitir o Senhor servir você agora. Você fechar os seus olhos e você pedir para Ele: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida, Senhor. Eu preciso enxergar o quanto o Senhor me perdoou, o quanto o Senhor me lavou, o quanto eu sou amado, o quanto você é amada. Eu preciso, Senhor, perceber isso. Deus, eu confesso que eu não tenho. Se você não tem consciência disso, fala assim: eu não consigo ver ainda, Senhor. Me abre os olhos. Eu não consigo ver esse amor todo. Só o Espírito Santo pode nos revelar. Em nome do Senhor Jesus.